E aí, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Meu nome é Arabel, sou professora de matemática e junto com vocês vamos trabalhar um pouquinho sobre operações, vamos estar relembrando alguns conceitos que vocês já conhecem e outras coisas que talvez sejam novas, mas o importante é sempre estar estudando e sempre estar aprimorando aquilo que você já sabe. Vamos ver o que vai acontecer na aula de hoje? Hoje nós vamos então retomar um pouco das operações com números racionais. Você lembra que tipo de número é esse? Nós temos lá os conjuntos dos números, né, os conjuntos numéricos, e o menorzinho deles é o conjunto dos números naturais, onde tem números positivos e inteiros, isso quer dizer sem vírgula. Depois temos o conjunto dos números inteiros, onde aparecem os números negativos e os positivos. Você estudou lá na reta numérica, também ainda tudo sem vírgula. Depois vai aparecer o conjunto dos números racionais. Então, o que o conjunto dos números racionais vai agregar são os números fracionários e os números decimais. Vamos ver como é que tudo isso acontece, tá bom? Na adição, subtração ou multiplicação de números inteiros, o resultado sempre será outro número inteiro. Aqui eu tenho para você uma adição bem simplesinha. 3 mais 6 dá 9, todo mundo é inteiro. 5 menos 12 menos 7, ser inteiro não quer dizer ser só positivo. Então, cuidado com isso. Ser inteiro é não ter vírgula. Pode ser positivo ou negativo. E 29 vezes 4, 116. Então, todos os números envolvidos nas operações são números inteiros e os resultados também são números inteiros. No entanto, na divisão, isso fica um pouco diferente. Não é sempre que você tem uma divisão exata e, às vezes, o resultado dessa divisão, além de ser um número decimal, ele também pode ser um número decimal infinito. E cada um desses números tem uma característica e a gente vai estudá-las ou vai revê-las na aula de hoje, tá bom? Existe algum número inteiro, x, tal que 4 vezes o x seja igual a 15? Vamos ver como é que a gente processa essa operação. 4 vezes x é igual a 15. Sabemos que o contrário da multiplicação é a divisão, portanto, para encontrar esse x, eu vou dividir o 15 por 4. Lá na tabuada do 4, vamos falar uma linguagem bem mais simples. Na tabuada do 4, existe algum número cuja multiplicação tenha resultado 15? Não tem, né? Então, mostrei para você aqui essa divisão. 15 divididos por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para ajudar essa divisão, você coloca aquele zero que não existe, né? Com isso, você tem que fazer um contrapeso, tem que balancear. E aonde que você vai mexer? Lá no quociente, colocando aquela vírgula depois do 3. Continuando a divisão, 30 divididos por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Sobrando 2, coloco novamente aquele zero para dar mais uma forcinha nessa divisão. 20 divididos por 4 dá 5 e o resultado dá 0. É uma divisão exata, porém, o quociente, o resultado dessa divisão é um número decimal. E esse número decimal, 3,75, pertence ao conjunto dos números racionais. Olha os símbolos matemáticos aqui. Pertence, que é esse ezinho diferenciado, e a letra Q, que é a letra que representa o conjunto dos números racionais. Vamos para frente? Sendo A e B números inteiros com B diferente de zero. Por que esse detalhe do B diferente de zero? Porque nós vimos que os números racionais, eles são resultados de uma divisão e eu não vou conseguir fazer nenhuma divisão por zero, isso não existe. Denomina-se número racional a todo número na forma A sobre B e apareceu aqui a fração que eu já tinha falado para vocês. E vocês sabem que a fração é uma maneira especial de você representar uma divisão. Então, divisão e fração, elas são escritas de maneiras diferentes, porém elas representam a mesma coisa, tá? Para frente, então.
Esse primeiro exercício, que agora você já tem várias informações para poder resolver, considere o conjunto dos números racionais m, todo conjunto tem um nome e esse nome é uma letra maiúscula. 5 sobre 9, ou 5 nonos, 3 sétimos, 5 11avos, lembra aquela leitura diferente da fração quando o denominador é maior do que 10, 4 sétimos. Então esse é o conjunto m que eu tenho que analisar. Sejam x o menor elemento de m, guarde essa informação, e y o maior elemento de m, então guarde essa outra informação. Você vai precisar descobrir dentre esses valores quem é o maior e quem é o menor. Então é correto afirmar que, na letra A, o x, que é o menor elemento que eu vou considerar, é 5 11avos e y 4 sétimos. Na letra B, x 3 sétimos e y é 5 nonos. Na letra C, o x é 3 sétimos e o y é 4 sétimos. E na letra D, o x é 5 11avos e o y 5 nonos. Fica um pouco confuso, né, essa montoeira de fração, mas então a dica que eu dou para você é fazer a divisão ali rapidinho, faça do ladinho do exercício, copie esse exercício no caderno, faça um rascunhozinho do lado dividindo cada uma dessas frações e compare quem é a maior e quem é a menor. Ordene e você consegue resolver bem rapidinho esse exercício e já já a gente corrige juntos.
Fez as continhas aí do lado, fez um rascunho? E é assim mesmo, gente, com apenas divisões você consegue resolver esse exercício e já dá aquele treino, né? Porque às vezes você prefere recorrer a um instrumento de cálculo, né? Uma calculadora, e acaba deixando de lado a parte prática da estrutura da divisão. E às vezes numa avaliação, num processo seletivo, você não vai poder usar essa calculadora. Então é importante que você tenha o domínio do procedimento dessa divisão, tá bom? Vamos fazer a correção aqui agora. Como eu falei para vocês ali na dica, seria ideal, né? O ideal é que você conhecesse e comparasse melhor as frações ali, sem podê-las dividir, de acordo com o numerador e o denominador. Mas se isso for um pouco mais difícil de puxar lá na sua lembrança matemática, faça a divisão. Você sempre tem uma outra opção para resolver um exercício, tá? Fazendo a divisão do 5 com o 9, é aquela mesma situação do início da aula. Existe algum número que multiplicado por 9 dá 5? Sempre vai procurar na tabuada, tá bom? O 5 é um número menor do que o 9, vou fazer a divisão. Se o 5 é menor que o 9, a divisão não pode acontecer, você tem que dar aquela forcinha. 5 divididos por 9 é 0, não consigo dividir, porém eu posso acrescentar um 0 aqui no dividendo, que é o 5, e vou compensar com essa vírgula aqui no quociente depois do 0, tá? Então, sempre que um número é menor do que o outro, na divisão vai dar 0, alguma coisa. 50 por 9 já é possível fazer. 5 vezes 9, 45. Na subtração aqui sobram 5. Acrescento mais um 0, porém não preciso mais colocar vírgulas, né? Acrescento mais um 0, que isso quer dizer que vai entrar uma casa mais a segunda casa depois dessa vírgula, já entrou aqui o 5. 5 novamente vezes 4, 45. A subtração vai dar 5, essa diferença, e isso infinitamente. Então, no quociente sempre vai dar 5 e o resto também sempre, o resto aqui da divisão, sempre vai sobrar 5, tá? Números decimais que não tem fim, né? Não tem fim nem o quociente, porque essa divisão também nunca vai dar 0, não é uma divisão exata. Tem um nome especial para esse número aqui, e a gente já fala dele durante a aula, tá bom? Da mesma maneira, então, 5 sobre 9, ou 5 nonos, tem o mesmo valor, é uma escrita diferente do valor 0,5555 infinito. E eu acho que você já lembrou o nome desse número, tá? 3 sétimos, de novo, a divisão mostrada aqui para vocês, 3 divididos por 7, 3 é menor do que 7, é a mesma situação anterior, fazendo toda aquela divisão, todo o processo, buscando na tabuada do 7 as respostas, 3 sétimos equivalem ou são iguais a 0,428. E perceba que aqui eu já não tenho aquela frequência, né? Não repetiu a mesma coisa. Mas aqui deu 30 menos 28 sobrou 2, 20, 14 sobrou 6, aqui sobrou 4, também já não está do mesmo jeito que a letra A. Então, pode ser que esse número não venha a ser uma dízima, que é o nome daquele número anterior, né? Pode ser que ele seja só um número infinito. Isso você só vai saber continuando essa divisão, tá? 5 onzeavos, da mesma maneira. 0,45, 45, 45, aqui já está dando mais indícios de que vai haver uma repetição, que vai haver um período. E 4 sétimos, no mesmo processo da divisão, 0,571, também infinito, tá? Agora sim é que a gente vai fazer aqui, então você fez todo o processo de divisão e agora a gente vai finalizar o exercício. Vamos ordenar essas frações e para ver, comparar quem é maior, quem é menor. Fica mais fácil pelo número decimal, porque você compara a parte inteira. A parte inteira, que é antes da vírgula, 0 para todo mundo. Depois, primeira casa depois da vírgula. 4, 4. E empatou. 5 e 5 também empatou. Mas eu sei que o que é 4 vem antes do que é 5. O que vai desempatar? A próxima casa decimal. 2 e 5. Então, aqui eu tenho aproximadamente, vamos aproximar, aproximadamente 0,43, porque esse 8 faz aumentar ali. E aqui eu também vou ter aproximadamente 0,45.
Então, aqui eu já consigo desempatar e ver que o 3/7 é o menor e já é o valor do nosso x da resposta, certo? O menor. O maior número é aquele que vai ficar por último e eu vou comparar aqui. 0 e 0 empatou, depois da vírgula 5 e 5 empatou e o que vai desempatar é aqui, é o 5 e o 7, sendo que daí 4/7 é o maior número daquela sequência do conjunto M, tá? Então, a alternativa de resposta, letra C. Treinou a sua divisão? Relembrou dos processos aí? Colocar um zero, compensar com a vírgula, puxar pela tabuada. E a tabuada é sua amiga, meu querido. Leve ela dentro do seu coração e você vai resolver muitos problemas matemáticos, tá bom? Pra frente. As representações do número racional, elas existem são três possibilidades, tá? Em relação à representação decimal de um número racional. Esse número pode ser inteiro, esse número pode ser decimal finito, que vocês viram agora há pouco, ou o infinito periódico, que foi do exercício que nós acabamos de fazer. Mas e o número inteiro? Como que o número inteiro pode ser um número racional se ele pode ser um número decimal se ele é inteiro? Se fosse dinheiro, gente, R$5. 5 é um valor inteiro. 5,00. Então, todo número inteiro, ele tem uma vírgula escondida ali atrás na sequência 00. Então, isso não precisa aparecer, tá? Vamos continuar aqui a nossa explicação. As representações, então, como foi mostrado no slide anterior, do número inteiro racional. Inteiro não tem vírgula, mas pode ser negativo. Menos 6 divididos por 2, ou a metade de menos 6, é menos 3. Resultado de uma divisão, porém, um número inteiro. Na letra B, 1/8. 1 divididos por 8, lembra que eu falei? Se um número é menor que o divisor, sempre é 0, alguma coisa. E aqui 0,125. Número decimal finito, racional. Essa divisão vai ter resto zero, por mais que ela pareça diferentona. E a última possibilidade do número ser infinito, que é a dízima periódica. Nessa nossa representação aqui de 1/3, o período que foi repetido foi o número 3. No exercício 1, você viu que repetia 45, 45, 45. Então, o período pode ser um número, 2 ou 3 na dízima periódica. Número decimal infinito, periódico é racional. Essa representação também é conhecida como dízima periódica, pois nela sempre ocorre alguma sequência finita de algarismos. Finita quer dizer ou é o 3 ou é o 45, tá? Ou repete 1, ou repete 2, ou repete 3, que se repete indefinidamente. Esta sequência é denominada período. Então, aquilo que repete é o período, tá bom? Números que não repetem periodicamente, eles têm outra classificação, tá? No exercício 2, a quantidade de portas de um hotel é um múltiplo de 3. Olha a tabuada aparecendo aí. Falei que você precisa levá-la no coração? Com 10 galões de tinta, um pintor consegue pintar 1/3 do total de portas do hotel, que eu não sei quantas portas são, só sei que é múltipla de 3. Determine quantos galões de tinta são necessários para ele pintar a metade do total de portas. Pensa aí uma estrutura algébrica para resolver isso. E na letra B, se o proprietário do hotel gastou em tintas R$280 para pintar 1/3 das portas, especifique quanto irá gastar para pintar o restante das portas, mantidos os preços da tinta. Lembra que eu dei a dica ali? Faça uma estrutura algébrica, coloque uma variável no valor onde você não conhece, que você vai conseguir resolver e confere a correção daqui a pouquinho.
Corrigindo então esse exercício aqui, a estrutura algébrica que eu falei para você fez com que você organizasse aí uma regrinha de 3. Quantidade de portas e galões, 1/3 de portas usei 10 galões, metade das portas eu vou usar X galões. Multiplicação cruzada, 1/3 de X vezes 10 sobre 10 vezes 1/2, metade de 10, 5, 1 vezes X, então X sobre 3, que eu falei 1/3 de X, igual 10 sobre 2, que vai dar 5. Esse 3 multiplicando, dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 5, 15, múltiplo de 3, que é a quantidade de portas que eu vou ter, a quantidade de portas que faltam ali, certo? Determine quantos galões de tinta são necessários para pintar a metade do total de portas. Então, são necessários 15 galões, tá? Para continuar pintando o restante das portas desse hotel. Na letra B, o proprietário gastou em tintas R$280 para pintar 1/3 das portas. Quanto que ele irá gastar para pintar o restante? O restante é o que falta para o total. O total em frações é sempre 1/2. 1/2 menos 1/3, que é o que está escrito aqui para você. 1/2 eu vou representar 3 sobre 3. 3 divididos por 3 é 1, porque eu tenho um denominador 3 aqui e já ajustei para fazer a continha de menos, a subtração. 3 menos 1, 2, 2/3. Concorda que o restante corresponde a 2/3 e isso é o dobro de 1/3? Tá? Então, se eu tinha 1/3 de portas, agora eu tenho 2/3 e isso é o dobro, porque 2 vezes 1/3 é 2/3. Consequentemente, vai ser o dobro do valor também. 280, que era para 1/3, vezes 2, 560. Portanto, para pintar o restante das portas, ele vai gastar R$560. Esse foi um exercício um pouquinho, teve que puxar um pouquinho mais de conteúdos, mas acredito que não tenha dado problema para vocês, tá? Hoje, então, nós estudamos aí um pouco das operações com números racionais. Eu me despeço com vocês, fiquem bem e até a próxima aula.